Primeiro episódio inédito de 2025, O Que Não Fazer em Vendas, de volta agora no ano de 2025, diretamente dos estúdios da Vesa TV, da ABCcom, mais um ano entrando aqui com você, com muito conhecimento, muita informação, muita dica boa sobre vendas, e é claro comigo, esse que é sempre aqui, o grande participante do nosso time, do nosso podcast, Luiz Schmidt. Tamo junto, 2025, cara, Não nossa, é, cara? quanto tempo, e já estamos em fevereiro deste ano. Pois é. De janeiro demorou 6 meses. De fevereiro já tá passando rápido. Exatamente. Se você, meu amigo, minha amiga, não tá tomando urgência nas tuas coisas, com certeza você tá ficando pra trás. E olha só, você vai ter muita coisa boa aqui no episódio, então não perde tempo. Já pega sua caneta, seu papel, porque hoje tem muita coisa boa pra você. Prazer enorme estar com você aqui de novo, meu amigo. Aí, tamo junto. Inclusive, o tema do nosso aulão de hoje vai ser exatamente sobre isso, né? Sobre esse ano que começou com toda a força, né? Exatamente. Boa. Olha só, o nosso programa O Que Não Fazer em Vendas está aqui na Vesa TV e os episódios inéditos, né? Eles são lançados às terças-feiras, às 21h30, com várias reprises ao longo da semana. Você encontra também o nosso programa, né, no canal do YouTube da Vesa TV, tem uma playlist lá. Esse aqui é o 52º já episódio que a gente está fazendo para vocês. Então, todos os outros 51 episódios estão lá. Você encontra também numa playlist no Spotify, não é isso, Luiz? Exatamente, criar uma playlist no Spotify, a gente vai atualizando sempre que sai um episódio, aí a gente inclui nessa playlist, que é uma playlist chamada O Que Não Fazer em Vendas. É isso aí. E olha só, aqui no Que Não Fazer em Vendas, nessa terceira temporada do Que Não Fazer em Vendas, estamos abertos aí aos patrocínios, porque inclusive logo mais teremos a rede social exclusiva para o Que Não Fazer em Vendas, os recortes dos nossos trechos de podcast sempre publicados, e é lógico, a tua marca pode estar junto da gente, né, Luiz? Além da tua marca, você pode ter um espaço aqui da tua empresa para que você coloque assuntos, não assuntos relacionados, a gente sempre fala aqui sobre vendas, né, Hugo? Mas via de regra a gente também fala sobre gestão, sobre liderança. Então você que precisa, está querendo gravar um podcast, quer fazer alguma coisa, aqui a gente pode ter um espaço dedicado à tua empresa. E aí, olha só, nos recortes, a gente pode pegar o recorte lá do teu gestor, lá do CEO, do C-level da tua empresa, do teu convidado. Isso é uma ferramenta gigantesca para networking, uma ferramenta gigantesca para captação de negócios, por que não, Hugo? É isso aí. Então, use essa ferramenta, use esse espaço, eu tenho certeza que você vai ter muito, muito resultado bom e muito sucesso aqui com a gente. É isso aí. Para falar sobre O Que Não Fazer em Vendas, falar sobre diversas informações e sobre patrocínio, você pode falar comigo nas redes sociais. Você me acha como Hugo Palestrando, né? Hugo Palestrando tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Qualquer um dos dois você pode me procurar, a gente conversa sobre isso, conversa sobre os nossos trabalhos também. E você, Luiz, em quais redes sociais o povo te encontra, meu irmão? Super fácil, Luiz Schmidt. Mas tem que falar como é que é o Schmidt, né? SCHIMITD. Estamos no LinkedIn, estamos no TikTok, estamos no Instagram. E, Hugo, nosso vídeo bombou, hein, Hugo? Pois é. Cara, LinkedIn, mais de 1 milhão de views. A maioria dos vídeos que a gente está colocando no LinkedIn lá estão passando de 20, de 30 mil views. Quero agradecer demais a audiência, agradecer mais a você que tem interagido com a gente também. No Instagram também, graças a Deus, o algoritmo está nos favorecendo. Então a gente tem vídeos ali que estão indo para mais lugares e claro, isso é resultado de uma boa qualidade, isso é resultado também de uma boa qualidade de estúdio aqui também, então graças à Vesa TV, à ABCcom, a gente está fazendo esse trabalho e a nossa qualidade de conteúdo, é claro, com um homem bonito desse aqui fica muito mais fácil, né? Se fosse só comigo ia ser difícil o algoritmo ajudar, mas com um cara bonito desse fica muito mais fácil. São as barbas brancas, né? O Vitão, ele pega um ângulo ali, ó, que pega certinho. Favorece, assim, né? Favorece as barbas brancas. Muito bem. Começando, então, o tema desse nosso episódio, olha só. A gente começou falando sobre isso, né? Esse episódio está sendo gravado, tá, no dia 11 de fevereiro de 2025, beleza? Cara, não passou nem 45 dias desse ano ainda e o ano tá no melhor estilo tiro, porrada e bomba. Exatamente, né? Cara. No mercado, na sociedade, em diversas esferas, a gente percebe o quanto o ano começou agitado, né, Luiz? Sabe quando você chega atrasado na reunião do condomínio? E você chega, o pau tá quebrando, você fala, gente, o que aconteceu?
A sensação de 2025 tá sendo essa. Meu amigo, que ano é esse? Exatamente. Já começou um ano corrido, muita coisa acontecendo. É peteleco na orelha. Se você tiver bobeando aí, você toma logo um peteleco pra você acordar. A coisa tá... O ano começou fervendo. E olha, ele terminou o ano terminou de 2024 muito quente. Então essa foi a percepção. Nós mesmos, a gente teve que desacelerar, porque a gente estava aceleradaço ali. Novembro, dezembro. Se a gente não parasse, a gente continuaria. Só que voltou, virou janeiro, a velocidade foi para de 0 a 100. É isso aí. Então, o ano começou muito rápido. O que a gente perde muito com isso, Hugo? Então, coisas que a gente vai falando ali ao longo do nosso episódio, porque é o seguinte, e aí trazendo para o nosso tema, né? Vendas e vendedoras e vendedores naturalmente é um ambiente de pessoas ansiosas. Legal? Porque a gente está o tempo inteiro correndo atrás de resultado, para bater meta, correndo atrás de cliente, sempre tentando olhar para o mundo a partir das oportunidades que eles estão gerando, né, para as nossas empresas, para as nossas carreiras. Lembrando o seguinte, que o Que Não Fazer em Vendas, ele é um podcast especializado em vendas B2B, em vendas corporativas, em vendas técnicas, vendas complexas, legal? Então, assim, é nesse contexto que a gente está falando. Porque, abrindo um parênteses aí, de vez em quando a gente coloca uns recortes de podcast também nas redes sociais, e o pessoal, não é assim. Veja, o nosso contexto é de vendas B2B, né, Luiz? Nós tivemos hater. Ah, que bom. Seja bem-vindo. Você ajuda muito o nosso algoritmo a subir. Comenta, mesmo que seja um comentário fora do contexto. Esse é o contexto que a gente está falando. Obrigado por colocar isso, viu? Mas todo comentário é bem-vindo. Mesmo que seja aqueles que criticam, a gente cresce muito com isso também. É isso aí. Então, as 3 grandes perguntas que a gente quer responder nesse episódio, o primeiro episódio de 2025, é: nesse ambiente maluco que nós estamos vivendo, né? Primeiro, como construir um ambiente saudável para time de venda, né? Como construir processos e gerir processos que consigam dar previsibilidade, certo, para os resultados de vendas. E como a gente consegue acompanhar as transformações desse mundo sem ficar maluco? Difícil. Vamos tentar desatar esses nós? Olha só, eu já vim aqui com camiseta estilo caneta marca-texto, que é para você pegar, anotar e depois você separar tudo que você vai levar para o teu time de vendas e dissecar tudo que a gente falou aqui numa reunião, tá? Então, tudo que a gente falou aqui é assunto e tema que você pode levar para a mesa e colocar isso em prática. Você sabe que eu gosto das minhas anedotas, né? Isso. Eu não consigo pensar em outra coisa a não ser do jeito que eu jogo futebol. Mas olha só, eu não sou nada bom em futebol. E o que eu sempre faço quando eu tô num jogo, né? A bola vem aqui no meu pé, eu abaixo a cabeça e lasco o pau pra cima. Eu vou embora. Não olho pra frente. Não olho pra quem eu vou tocar. Não olho pra nada. Chance de resultado, 0. Boa. Zero. Pensei que você... 0. Ou seja, eu não vou ter resultado. Começa o ano. Você está fazendo exatamente a mesma coisa com o seu time de vendas. Começa o ano, você não deu meta para ninguém, não tem processo rolando, você tem um monte de vendedor igual eu que vai abaixar a cabeça e vai igual um trator para cima das pessoas, só que ele não tem nenhum tipo de processo, ou seja, ele não sabe para quem toca, qual é o departamento que ele passa a informação, qual é o departamento que ele pega, quando ele tem que passar, ou seja, a sensibilidade da negociação, a sensibilidade do nosso pipe, o momento certo de colocar perguntas corretas, fazer, elaborar uma proposta com calma. Eu estou trazendo esse assunto porque o cara começa o ano, preciso vender. Legal, ele não olhou o pipe, o CRM tá igual ano passado, ele não fez follow-up com nada, ele não pegou nada, ele só focou nas oportunidades que estavam ali em negociação. Cara, ele tá com a cabeça baixa, não olhando o processo. Papel de gestão é fazer o que o treinador faz comigo, né? Amigo, levanta a cabeça, olha o jogo, olha o jogo, presta atenção, tem uma visão um pouco mais ampla, o processo ajuda muito nisso. Vendedores são como locomotivas, só que os processos são como os trilhos. Você precisa colocar o trilho e depois você acelera. Tem muito gestor que começou o ano e fala, bichão, precisamos vender. Janeiro, pessoal, tá meio devagar, precisamos vender. Isso, janeiro normalmente é um mês muito ruim, então precisamos acelerar logo em janeiro. Nossa, nós tivemos o melhor janeiro dos últimos 6 anos, Hugo. Que legal, Luiz. 6 anos. Mas janeiro foi preparado em dezembro. Claro. Janeiro foi preparado em dezembro. Quando virou janeiro, tinham negócios que estavam dependendo de reunião, por isso que eu falei que terminou acelerado, dependendo de reunião, virou o ano, vendeu bem. E fevereiro, estamos no ritmo. E você que pensa que fevereiro é um mês curto, a diferença entre janeiro e fevereiro é um dia útil.
A diferença entre fevereiro e março, um dia útil também. Ou seja, você não tem mês curto. Essa é uma coisa que está na nossa mente, mas geram dificuldades no B2B, com certeza. Legal. Então, olha só, você trouxe uma questão muito importante aqui, que é antes de olhar, e a gente vai olhar no episódio de hoje sobre as questões mais de ambiente, emocionais e tudo mais, a gente vai chegar lá. Mas, assim, como a gente sempre fala aqui no Que Não Fazer em Vendas, antes de pensar no bifão, arroz e feijão, bem arroz feitinho, soltinho, feijãozinho temperadinho, certo? O quanto o básico do que a gente vem insistindo aqui episódio a episódio continua sendo as ações que vão mitigar os riscos de uma entrada de ano, né? Sim. Então você falou o seguinte, vamos só para pipeline. Qual é o registro das oportunidades que viram o ano quentes e que elas vão ter um hiato ali de tempo, né? Em função do final do ano, mas logo que as pessoas terminam de escovar o dente do peru de Natal, certo? Logo que elas terminam de passar a ressaca do champanhe, você já pode retomar aqueles contatos porque elas já vinham quentes, né? Isso aqui, gestão de pipeline, gente, é extremamente importante. Porque assim, quais são as oportunidades que o time de venda tem que atuar primeiro? O que está registrado numa lista organizada, priorizada e acompanhada. Sim, exatamente. Indicado pelos vendedores quais são as oportunidades que eu, como gestor, eles, como vendedores, têm que dedicar mais tempo. A primeira questão é essa, né, Luiz? Exato. E aí você começa o ano, lá na sua fase do pipeline de propostas apresentadas, tem 1.200 propostas apresentadas. Quais dessas propostas ainda são verdade? É isso. Você precisa fazer uma gestão disso, precisa fazer follow-up, precisa limpar o que não está mais ali como verdade. Dá perdido nas oportunidades que já estão perdidas de fato. Exatamente. E para você que se interessou especificamente sobre esse assunto, me chama ou o Luiz na rede social para a gente te indicar qual episódio do Que Não Fazer em Vendas. A gente fala especificamente sobre preenchimento de CRM. Legal? Tem um episódio específico que a gente fala sobre quais são os 5, 6 preenchimentos no CRM que você tem que conduzir o teu time a realizar dentro do CRM para que os benefícios da informação e os benefícios da priorização do pipeline, como a gente está falando agora, consigam ser feitos com tranquilidade. Exatamente, exatamente. Segunda questão, você falou de processos. Desculpa. A garganta desacostumada com podcast ainda, é o primeiro do ano. Tem que... não fiz aquecimento de voz. E preciso mesmo. Olha só, segundo você falou de processos. E processos, principalmente quando a gente fala de venda consultiva, sempre é uma exigência. Sim. Legal? Porque sendo uma venda mais complexa, sendo uma venda mais longa, se eu boto tudo dentro de um balaio só, todas as preocupações e ocupações dentro do mesmo lugar, eu não consigo fazer gestão do processo de vendas, né? Cita pra gente aqui 2 questões que te mais saltam aos olhos, que mais te lembram, se te trazem na percepção sobre o porquê e o que dos processos de vendas são importantes numa venda complexa, numa venda B2B. Começando do começo, uma boa qualificação do lead que é realmente um lead oportuno. Ou se que eu devo descartar. Então, como que eu faço isso? Com um bom questionário de qualificação. Com uma ideia muito clara do nosso ICP. Então, eu tenho que ter... E aí... saiu um recorte outro dia falando justamente isso. O poder de decisão sobre isso tem que estar na ponta, ou seja, o processo tem que estar tão claro que quem atende a ligação e faz a qualificação, ela precisa ter a segurança de falar assim, olha, nosso objetivo aqui é atender clientes assim, assim, assim. Pelo que eu estou entendendo, não é o teu perfil. Eu acredito que a gente não vai conseguir te atender com qualidade. Então a gente agradece muita oportunidade, mas a gente não consegue te atender. Então ela tem que ter essa segurança, senão você vai passar um monte de oportunidade ruim pra caramba. Seu vendedor fica desmotivado, perde-se muito tempo, investe-se muito dinheiro. O seu custo de aquisição de cliente aumenta, porque você está destinando muito tempo com clientes que não fazem sentido, com empresas que não fazem sentido para você. Então, primeira questão, tenha uma boa qualificação, um bom questionário de qualificação inicial. Passando por uma segunda fase, as perguntas de validação, por exemplo, também são muito importantes. Eu trouxe o cliente para dentro, uma oportunidade para dentro. Como é que eu valido essa oportunidade? Eu preciso
O meu vendedor que está ali qualificando, ele precisa ter certeza das perguntas que ele deve fazer para tirar a informação daquele potencial cliente. Eu estou falando, Hugo, de uma oportunidade que chegou até a gente. Eu não estou falando de uma prospecção. Muda totalmente o que a gente está falando aqui, tá? Então, chegou uma oportunidade para a gente. Faço uma qualificação, passo para quem vai ser um closer ou um agente de negócios que vai caminhar com isso para frente. Faço perguntas ali para entender a situação. Um bom spin selling muito bem feito. Perguntas de situação para entender a motivação daquele cliente e principalmente entender a dor. Entendeu a dor? Toca nela e aí você gera valor. Quanto mais eu toco na dor, mais eu gero valor para aquele cliente. Excelente, excelente. Sabe que é muito legal isso que você está trazendo, porque assim, eu tive treinando um time de vendas, a gente fez uma sessão de treinamento em dezembro e fez uma sessão de treinamento no início de janeiro, né? E a tônica do processo todo foi o quanto, e é uma venda bem complexa deles, né? O quanto a gente precisa tomar cuidado para qualificar o cliente, o lead, logo no começo. Sim. Porque quanto mais para o fundo de funil eu levo um lead desqualificado, mais dinheiro eu estou investindo naquela oportunidade. Muito. Porque SDR, abraço para os nossos amigos, nossas amigas SDRs, mas quanto mais eu uso de executivo de vendas, engenheiro de vendas, suporte, cara, que é o que você usa mais para o fundo do funil, muito mais cara fica essa oportunidade. Exato. Né? Isso é muito legal. Então, essa noção do vendedor, da vendedora em qualificar as coisas, eu concordo contigo, é absurdamente importante. Segunda questão. No começo do ano agora eu participei, na verdade na virada de janeiro para fevereiro eu participei de uma imersão para palestrantes, né, para o negócio de palestras. Legal, né? legal. Foi muito legal. O pessoal da Paulo Palestrantes, inclusive um abraço, Denis Pena, Rafa Takei, o Pedro, doutor palestras, o Pedro, assim, os três ali que me convidaram, um abraço para vocês. E a gente, é muito interessante como uma das tônicas do processo é: quanto eu vou vender de palestra em 2025? Quanto de palestra você vendeu em 2024? Quais são os clientes de 2024 que podem comprar de novo palestra sua? Qual era o ticket, tema, mercado que você atendeu? São os mesmos que você quer? Todo mundo olhou para aquilo e assim, já era 1º de fevereiro de 2025. Meu, eu não analisei nada, meu 2024. Então como é que você vai imaginar o que você vai fazer em 2025 sem pelo menos ter minimamente analisado o que você fez em 2024? Faz sentido. Não é? Sim. E aí a diferença para aqueles que tinham pego lá antes de sair de férias em 2024, eu assim, deixa eu fazer um planilhão aqui sobre o que eu vendi, para quem eu vendi, em quais condições, quais são os clientes que eu vou retomar o ano que vem. E para retomar o ano que vem, são os primeiros clientes que eu vou dar Feliz Natal para eles agora. Porque eu vou terminar o ano quente com eles para começar o ano quente. Então é muito isso que você falou, porque é legal, viramos um ano. Isso lógico, é processual, mas é muito mais emocional. Porque você tem, lógico, esse espaço de tempo de Réveillon, de Natal e Réveillon, né? Natal e Ano Novo. Você tem agora um espaço que é de Carnaval e ali, né? Um feriado importante no Brasil. Mas se a gente olhar de forma linear, o trabalho tem que ser feito do mesmo jeito, com essas variáveis, mas do mesmo jeito o tempo inteiro, né? Exato, cara, exato. Todo o planejamento e toda a previsibilidade, ela nasce a partir de um ponto que a gente começou. Quando a gente começa, por exemplo, startups, o cara nunca começou, não tem negócio nenhum, o que ela precisa fazer? Validar uma hipótese. É isso aí. Validei a hipótese, beleza, então eu já tenho um dado, a partir deste dado, eu começo a sequenciar uma análise. Quando a gente trabalha em previsibilidade, é isso, cara. Não tem histórico nenhum? Sim, valida a hipótese. Tem um histórico? Olha o teu passado. Olha o que a gente fez ano passado. E aí, isso, Hugo, olha que coisa maluca, mas tem muita gente que, quando a gente vai fazer uma consultoria, eu falo, legal, me traz aqui uma série histórica do quanto vocês venderam nos últimos 3 anos. Putz, cara, a gente... tem uma planilha, tem uma outra planilha, e aí quando você vai ver, a informação não existe, cara. É um Excelzinho ali, não tem. E eu falo por mim, há 5, 6 anos atrás, quando eu comecei essa história, eu comecei falando, eu preciso pelo menos mapear o que eu estou vendendo. Não é o faturamento,
é o que eu estou vendendo. Vendendo, exatamente. E isso tem uma discussão, então um cliente que a gente, eu não tenho discutido com ele, mas eu trouxe a tônica desse assunto porque ela sempre colocou o faturamento. E aí a meta era sobre faturamento. E aí eu falei, legal, mas quando começa o seu custo? Aí ela, como assim? Eu falei, você vendeu, você starta o serviço. Quando que você abre uma ordem de serviço? Ela, é assim que vende. Eu falei, então o seu custo começa aqui, não lá. É isso aí. Faturamento, entre uma coisa e outra, você tem uma despesa que você já pagou. Ela, puxa, é verdade. Então, meça, entenda o que você está medindo, como você está medindo. É venda. É isso aí. Quanto você vendeu? Coloca no Excelzinho, janeiro, fevereiro, março, abril, 2024, 2025. Né? Tem o do passado, então resgata isso, porque você começa a entender a curva que o seu ano faz. É isso. Cada negócio tem uma curva diferente. E aí, qual que é o nosso grande trabalho aqui? Vencer as curvas de baixo. É isso aí. Esse é o grande trabalho. É isso aí. O mês que você vendeu um pouco é uma sazonalidade do seu negócio, ou você pode trabalhar a previsão dele um mês antes. É isso. Entende? E assim, né? De novo, né? Só para a gente ir encerrando essa primeira parte, porque a gente tem a parte de mercado e tudo mais que a gente vai falar, mercado vamos dizer assim, clima dos times de venda que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é muito interessante isso que você trouxe, porque assim, quanto mais eu tenho conhecimento sobre o que eu faço, mais eu identifico onde eu posso melhorar e trabalho por isso. Sim. Certo? Então, assim, qual o tempo que você demora para fazer uma venda em média? Qual o tempo que você demora por porte de cliente, por segmento de mercado, por tipo de produto? Quanto você vende para esse mercado, para esse segmento e para esse produto, desse produto? Para aumentar, você precisa vencer os números, de pouco em pouco. Ajustar, vencer, né? Melhorar suas conversões naquilo que você já conhece. E aqui não é uma questão de estar ruim. Vendas sempre vai buscar vender mais. Sim. Legal? É aquilo que você pode melhorar continuamente, né? Para você conseguir fazer isso, primeiro, o nível de estresse sobre o qual você coloca o seu time, já entrando um pouco na questão do clima. Aí, vamos lá. O nível de estresse que você coloca o seu time, ele tem que ser dosado. É isso. Vou dar um exemplo muito prático. Começou o ano, seu vendedor não preencheu totalmente o pipeline, ou o CRM não está preenchido. Tem muito gestor que ele fala assim, cara, tem que preencher tudo e tal, vamos preencher, se não isso daqui, cara, é prioridade. Eu entendo, concordo absolutamente com isso. Mas ontem eu estava tendo uma discussão com o meu time sobre isso. Tem alguns dos vendedores, janeiro, todos bateram a meta. Uma meta ousada. Boa. Fevereiro, estamos caminhando para que todos também batam as metas. Legal. É óbvio que o nível de pressão que a gente coloca para que a venda aconteça, ela é alta. Uma venda complexa exige você conversar com outros departamentos, ver time de instalação, ver agenda, ver cronograma, negocia. Cara, é um monte de gente envolvida. Naturalmente, algumas coisas vão passar batido. E eu entendo sobre isso. Legal. Só que tem gestor que ele fala, não, cara, isso aqui tem que preencher. Aí o que o vendedor sente? Aquela pressão, ele vai ou ficar até mais tarde, ou ele vai negligenciar uma oportunidade que chegou e não vai dar atenção para aquela oportunidade, ou ele não vai fazer alguma coisa, vai ficar pendente e ele vai sobrecarregar tanto que ele não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Você quer resultados lineares, vai dosando o estresse do seu time para que você possa, aos poucos, ir aumentando a musculatura. Então, estresse é como se fosse um músculo. Você coloca um pouquinho mais, você aumenta um pouco mais, você vai dosando isso mês a mês, ou temporada a temporada, pode ser bimestre a bimestre. Okay. Vai dosando isso que o time vai aguentando mais. A meta que a gente estabeleceu para esse ano, se eu fosse comparar com o ano passado, não, com 2 anos atrás, dá uns 30% a mais. Tá bom. É uma meta muito mais ousada. Para o porte de empresa que vocês já são, para a quantidade de clientes que vocês já têm. Porque é um negócio que já existe há muito tempo, é um negócio já estabelecido, cuja curva de crescimento, se eu não fizesse um esforço gigante em marketing, é vendas. Então, não adianta falar, não, o vendedor vai vender mais porque tão mole, né, tão frouxo. Não é isso que a gente está falando. A gente vai dosando e o vendedor, conseguiu bater a meta. Pessoal, vocês também conseguem. O que ele fez? Bora trazer todo mundo. 2 conseguiram, por que não os 3? Vamos lá, vamos ajudar o outro. Os 3 conseguiram, agora é hora de subir a régua. Eu preciso subir essa régua, porque senão o time desmotiva quando não tem meta. Quando ele bateu todas as metas. Então,
eu tenho que dosar isso para que ele aguente essa pressão por muito tempo. Se eu coloco a pressão muito tensionada em um único mês, no mês seguinte o cara não aguenta. Vai ser. Sabe que eu atuo em alguns times, eu conheço alguns times de vendas que têm um turnover razoável, assim, tem um turnover maior do que a gente admitiria como saudável. Putz, né? E aí vamos entrando então na segunda parte do nosso tema, que é o quanto os times estão trabalhando sob uma pressão extremamente grande. Legal? Então, vamos lá. Voltando ao começo do episódio. Boa. Nem 45 dias do ano ainda. Eu brinquei com isso num vídeo que eu coloquei no meu Instagram, tá no meu LinkedIn também, que é assim, é presidente falando e desfalando, é piques indo e deixando de ir, é tecnologia chinesa que vai dominar o mundo e que não vai depois. Então assim, só não estamos aqui polemizando nada, mas a gente sabe que esses são os grandes contextos, né? Mas o ano já começou meio que sendo a festa junina, né? É mentira? Não! Olha o quê? Não! Você entendeu? Então assim, na tua vivência e nas tuas andanças, e aí eu também vou trazer daqui a pouco isso, o quanto você percebe que esse ambiente político, social, comportamental, está afetando primeiro os times de vendas? Sim. Como é que você percebe isso? Vou dar um exemplo muito básico, tá? Janeiro e fevereiro é um time que um momento que chove muito, né? Então, o vendedor agora ele já fica pensando, aquele que faz visita externa, aquele que faz negociação, ele fica olhando e falando assim, meu Deus, me marcaram uma visita 4 horas lá no centro, nossa, mas vai cair uma chuva assim que eu tô lascado, não vou conseguir, vou ficar ilhado. E aí você, na hora que vai agendar uma visita para ele, se ele falar, puxa, cara, será que a gente não pode? Mas você não tá querendo vender? E aí eu sinto, principalmente as grandes corporações, é uma máquina de moer gente, cara. Tem que tomar cuidado. Então, então primeiro, tá posto que as pessoas de vendas, o seu SDR, o seu vendedor, a sua vendedora, eles estão sofrendo por um ambiente em transformação, certo? Sim. Porque essa é a grande questão, né? A gente fala sobre isso nas nossas palestras há muito tempo, né, Luiz? O quanto o nosso ambiente mundial está em transformação há muito tempo. Sim. Beleza? E essas transformações são cada vez mais aceleradas e intensas. E nossa mente, eu falo isso no Inocente Digital, no meu livro Inocente Digital. Nossas mentes não aguentam essa quantidade de variável envolvida que virou nossas vidas. Legal? Então a primeira questão é, nossos times estão envoltos numa quantidade de transformação, numa intensidade de transformação nunca antes vista. E isso, seja profissional ou pessoalmente, está afetando a cabeça de todo mundo. Sim. Até que beleza, certo? Beleza. Os líderes, e aqui está uma grande questão. Vamos pegar primeiro 2 pontos aqui. Os líderes e a cultura da empresa. Legal? Aí, de novo, vou jogar para você e eu pego de volta daqui a pouco. O quanto você percebe que os líderes estão preparados ou não para ajudar esse time a gerir essas intensidades e o quanto a cultura das empresas está adaptada, ajustada ou não para conseguir também amparar os seus colaboradores nessas transformações. Eu vejo que poucos líderes são aqueles que estão preparados para lidar com essas questões de equilíbrio entre a pressão que a própria corporação exige e ele dosar o time dele também. Então, poucos estão preparados para isso. E é sim uma grande carga sobre a liderança. Por quê? Porque ele tem metas que são ousadas, ele tem um board ali que está cobrando dele resultados expressivos e na hora que você analisa ali a informação no board, você não está olhando nenhum tipo de time. Você não está olhando as pessoas que estão ali. Você está olhando a empresa como um todo. E sempre se recebe como uma desculpa para o mau resultado você não gerenciar aquelas pessoas. Ou seja, cara, meu pessoal tá... Não, o pessoal tá preguiça, cara. O pessoal não tá fazendo... E aí você, como líder, você se vê numa situação de absurda pressão. E aí eu me coloco nesse lugar, porque eu tenho feito consultoria onde eu faço a liderança disso. E tem uma pressão para o resultado. Quando você vê e fala, mas o pessoal não está fazendo, eu falo, cara, não. Aí olha só, faço uma ressalva aqui. Muitas organizações, elas não contratam pagando o quanto deveriam. Cobram um resultado de uma pessoa absurdamente capacitada, mas pagam muito menos. E aí você tem uma qualidade de material
fraco, porque você está pagando menos, não pelo fato do valor, mas pelo fato de você não contratar alguém já preparado. Ou não dá tempo para preparar aquela pessoa. Você pega uma pessoa despreparada, põe carga nessa pessoa, fala pro gestor, faz esse pessoal dar resultado. Uma vez, eu dei um exemplo, né? Dentro de uma empresa que eu presto consultoria também, e aí estavam falando assim, poxa, mas você tem time, cara. Com time e com dinheiro, qualquer um faz resultado. Eu falei, então pega um monte de martelo e põe em cima da mesa e faz eles amassarem a coisa como se fosse alicate. É isso. Cara, as ferramentas são cada uma para uma coisa. É isso aí. A habilidade da gestão está em você conseguir colocar essa orquestra para funcionar. Sim, sim. E muitas vezes com material ruim. Material, a pessoa que não foi contratada corretamente. Então, assim, tem pressão do board, gerando pressão na liderança, e a liderança não sabendo lidar com essas questões. E tem muitas coisas humanas, Hugo, humanas. Cara, eu estou fazendo lá uma reunião. Putz, cara, acabei de receber aqui um WhatsApp que a minha mãe está passando mal. Eu vou precisar atender minha mãe. A prioridade é isso. Tudo bem, isso não pode ser um costume. Mas eu preciso entender e considerar isso como uma variação do meu processo também. Boa. As pessoas não são máquinas, né? Vamos dividir em 2 pedaços. Né? O primeiro pedaço você está certíssimo, que é assim. E eu também vejo isso muito em organizações, é lógico, né? Quando a gente está no papel de consultor, você analisa, você chama atenção sobre aquele ponto, você ajuda na implantação se for decisão do CEO. Exatamente. Se for decisão do diredono ou da diredona, aí você consegue ajudar. Quando você está na posição de conselho, que agora é uma parte da atividade que eu estou fazendo também, né? É uma atividade muito seguinte. Peraí, Tigrão, você está me pagando para eu olhar para a tua operação e rapidamente levantar pontos críticos e falar, ó, sobre isso aqui você precisa botar lupa. Não adianta ficar olhando de luneta de longe. Você tem que botar lupa e luz sobre isso aqui para você olhar, porque você tem um problema ali na operação. Mas a decisão é sempre do diredono ou da diredona. Então, o que eu vejo sobre o que você trouxe? Se coloca a responsabilidade em vendas de gerar resultado, mas vários outros pontos na organização como um todo não atendem às condições mínimas que vendas deveria ter para conseguir entregar esse resultado. Totalmente, totalmente, cara. Então, assim, você tem lá o board exigindo crescimento que o mercado ou o posicionamento daquela empresa naquele momento não permite fazer aquele crescimento. Diretorias exigindo crescimento para produtos e serviços que às vezes ainda estão passando por dificuldade, ou estão passando por um revés, ou estão passando pela incerteza do começo. Legal? E já botam metas e exigências extremas. O que você trouxe. Exijo de um time um resultado. Será que esse time está preparado para isso? Será que eles têm habilidades naturais para isso? Será que eles têm experiência para isso? Será que eles têm ferramenta para isso? Mas não. Do alto da minha cadeira, certo? E a gente sabe que a cadeira de diredono não é simples, porque ele também tem que responder a diversas questões. A gente sabe que a cadeira de board não é simples, porque ele também tem que responder a diversas questões. Mas do alto da minha cadeira de diredono e de board, eu exijo os resultados sem entender, sem me aproximar desse processo e entender o quanto eles são possíveis. Sim. Primeira grande questão é essa, certo? Exato, cara. Olha, e aí você trouxe um ponto fantástico. Às vezes, você está cobrando do teu time um resultado de vendas, mas o vendedor não tem segurança de vender porque o teu produto e o teu serviço é ruim. Ih, agora você chegou num ponto, hein? Aí, você fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos gerar aqui depoimentos para marketing, pede um NPS. Isso! Aí você pede o NPS, vem 5, 4. E aí o vendedor vai olhar aquilo e falar, caramba, como é que eu vou vender para esse cliente aqui se o tempo de instalação está demorando 60 dias, eu não estou atendendo. O cliente me ligando aqui, ó, me mandando um WhatsApp, me reclamando, e tô falando com você super tranquilo. Não, venha que vai dar tudo certo. Eu já falo isso aqui, já falei em palestra, todo vendedor é picareta até que se prove o contrário, como entregando o produto ou serviço. E ele se sente nessa figura de eu tô falando com você aqui, né, dando aqui a ilusão, fazendo o canto, né, tururu aqui para você ser encantado por tudo que a gente está fazendo, todo o processo lindo, sendo que o cliente está reclamando no meu WhatsApp aqui, lascando a madeira no pessoal e ele não tem respaldo. E aí,
fica no contato do vendedor para ele resolver com o cliente. Ele é a cara que vai lá no cliente tomar a paulada, né? Receber o negócio. Por quê? Aí tem muita empresa que fala assim, mas também ele recebe comissão para isso. Pera aí, 2025, Tigrão. pelo amor de Deus. Pera aí, pô. Ele põe no lugar da pessoa. Ele ganha comissão para vender a alma dele. Pera aí, cara. Uma coisa, outra coisa. Ele outra ganha coisa. comissão para ser sparring do cliente. Exatamente. Cara, não é isso, velho. Ou seja, tem muito vendedor que não sente segurança de vender porque o serviço está ruim. E aí você vai cobrar isso do diredono. Ele fala, putz, cara, eu sei, não, pô. Aí ele senta em cima do problema e fica sentado em cima desse problema por anos. Tem muitas empresas que você pergunta há quanto tempo isso está acontecendo? Tem uns 5, 6 anos que tá do mesmo jeito. Mas isso não é importante, não é isso que tá jogando os nossos resultados. Não é por causa disso que você vai deixar de vender, né? Isso, não é por causa disso que eu vou deixar de vender. Sabe que assim, hoje à noite, estamos aqui gravando de manhã, né? Agora, putz, né? Não é ao vivo, poxa, desculpa para você que estava pensando que o nosso programa era ao vivo. Um dia será. Um dia será, mas por enquanto ainda não é. E é muito interessante que é o seguinte, abraço também. Hoje eu estou vivendo o meu momento Faustão, né? Olha só, um abraço a você. Um abraço para você. Fernanda Nascimento e Sandra Turque, um beijo para você. Estaremos hoje com a Carol Nucci também, que é uma... Teve aqui. A Carol Nucci esteve aqui com a gente. A gente vai elas estão ministrando um curso de vendas B2B na ESPM em São Paulo. E eu vou ministrar uma... E me chamaram para dar uma aula de Customer Success. Olha só, que legal. Mas porque que acontece? Como é um curso de vendas, né? É importante que alguém que esteja inserido em vendas venha falar de Customer Success, e como eu tenho vivência nisso, elas me chamaram. E uma grande questão que está lá no slide, então, bom, como o nosso episódio vai ao ar e a turma vai estar assistindo a aula, não tem spoiler para ninguém, então. Que é a seguinte, NPS é uma faca de 2 gumes, beleza? Porque, de um lado, ela é efetivamente um método conhecido e reconhecido de pesquisa para os seus clientes, com uma metodologia clara que vai dividir os seus clientes entre detratores, neutros e promotores. Exato. Legal? Mas aí, eu tenho 1000 clientes. Mandei NPS igualzinho para os 1000 clientes. E somente 50, 70 me responderam. É o que você trouxe. Como é que eu considero todos os outros que foram comunicados do mesmo jeito, com o mesmo método, com os mesmos touch points, mas não se estimularam a responder a minha NPS? Dentre esses 70, eu tenho... não, tive aqui uma NPS de, vamos lá, nota 72, que é uma boa nota. Nota 65, que é uma boa nota para uma NPS, né? Mas e os outros que olharam para a tua NPS e falaram assim, aqui ó, que eu vou responder esses caras? Não vou nem perder tempo para isso. E aqui então, quando a gente olha que o que você trouxe, uma coisa que eu alerto muito empresários e todo mundo, que é assim, fiz NPS. Aí tem os detratores, que esses são aqueles que falam, chegou meu momento. Agora eu vou falar. Agora eu vou falar, né? Beleza. Eles são uma porçãozinha pequena. Tem uma outra porção pequena que essa a gente precisa olhar com muito cuidado, que são os churns, né? Que são as empresas que efetivamente desistem de continuar andando com a minha empresa, né? Os clientes que desistem de andar comigo. Mas é uma porção muito pequena. E quando a gente olha os motivos lá deles de deixar a nossa empresa, são os motivos bobos, cara. Não, velho. É um motivo gota d'água. Pô, percebe? Então eu fui enchendo o balde do cliente com tanta coisa ruim, com tanta expectativa frustrada, com tanta chateação, legal? Aí chega o último motivo pelo qual ele fala assim, Luiz, pô, não quero mais, cara, vamos cancelar contrato, não quero mais. Aí a gente olha esse último motivo como se fosse o total. Entendeu? Mas o motivo bobo. Não, nunca é. E entenda, minha amiga, meu amigo, os seus times de vendas, as vendedoras e os vendedores estão tendo que lidar com esses clientes chateados o tempo inteiro. Exato. E aí é o que você trouxe, o quanto essa chateação, isso mina a energia do vendedor, da vendedora, em realizar mais vendas. Né, Luiz? Você sabe que quando a gente faz uma NPS, quando a gente considera, isso é um problema estatístico. Quando eu considero menos que 10% da minha amostra, eu não posso extrapolar essa amostra para o time total. Repita isso, por favor, Luiz. Isso é um problema estatístico.
Quando eu posso fazer uma extrapolação estatística, quando eu tenho mais de 10% do meu mercado, da minha fatia, mais de 10% absorvida, considerada. Então, vamos dizer o seguinte, como é que eu posso extrapolar que eu mapeei todo um mercado? Quando eu falo com mais de 10% desse mercado, aí eu posso dimensionar estatisticamente e extrapolar essas informações. Isso é um problema estatístico. Eu tenho 1.000 clientes, se no mínimo 100 responderem, você tem uma estatística, senão você não tem a NPS pronta. Muito bom, cara. Você tem que terminar ela. Você tem que ligar para os outros e falar assim, responde aí, me ajuda aí. O relacionamento, vai lá e fala com a pessoa, manda o WhatsApp, fala, manda, por favor, isso é importante para mim. Convocar o seu time para que eles também na ponta possam colocar essa informação. Beleza. Porque muitas vezes você dispara NPS por marketing, vendas não está nem sabendo, o vendedor está falando com você aqui e isso não é importante para ele. Então você veja, se você no supermercado hoje você vai e tem lá uma fichinha e a caixa está, a operadora de caixa está pronta e te pergunta, pode responder a pesquisa para a gente aqui? Isso, se é importante para eles, por que você não faz a mesma coisa com os seus vendedores? É verdade. Sabe que no próprio no contexto de NPS, talvez uma das grandes divergências que tem nas pessoas que aplicam o NPS é essa. Faço um esforço maior para que os meus clientes respondam ou tenho que fazer o mesmo esforço para todo mundo? Isso é uma divergência porque é o seguinte, né? Na hora que o vendedor também fala assim, começa a ligar para os clientes que ele sabe, que está mais feliz. Fala, responde lá NPS. E tem uns que ainda falam assim... Dá aquela forcinha. Aquela notinha 9 ou 10 lá para nós, né? Isso você distorce. Por isso que eu falo que a NPS ela é uma faca de 2 legumes. Sim. Né? Porque ela é um fator importante, mas não pode ser o único na hora de você identificar a satisfação, efetivamente, o nível de satisfação do teu cliente, como ela se propõe. Então, olha só, isso aqui deu uma volta só para trazer a seguinte questão. Não adianta eu colocar pressão demais no meu time se eu não olho enquanto empresário, legal, e isso aí não é só uma questão do líder de vendas, mas é da empresária e do empresário, se eu não olho para as condições gerais da minha empresa em prover possibilidades para que esse time de vendas alcance o resultado que ele tem que alcançar. A primeira fase é essa. Beleza. Agora é o seguinte, tem uma questão ali que você trouxe, que eu quero desdobrar ela também, que é o quanto líderes eles estão ou não estão preparados para ser um pouco da interface da pressão. Legal? Porque basicamente é uma coisa que eu falo sobre liderança, né? Uma vez eu tive um embate importante numa empresa que eu trabalhava, ainda no tempo de executivo, eu falei assim, quer elogiar meu time? Vai lá e elogia a galera direto. Depois eles me contam. Beleza? Mas quer elogiar, vai elogiar eles direto. Quer dar bronca? É em mim. Exatamente. Beleza? Boa. Quer dar bronca, quer dizer que alguma coisa não funcionou? É comigo aqui. E eu sou responsável por eles. E teve um embate bem importante. Porque eu sempre entendi que, inclusive, um dos nossos professores que fala muito sobre isso, né, o Dr. Mário Sérgio Cortella, ele fala assim, né? Elogio em público, crítica em particular. Sim. E ele diz isso como uma lei, né, da liderança, e eu concordo em gênero, número e grau com relação a isso, mas qual a tua opinião, Luiz, sobre o quanto os líderes que você tem visto, os gestores que você tem visto, eles estão preparados para funcionar como essa interface entre alta liderança e os seus liderados? Cara, se a gente olhar isso, tirando o aspecto B2B, tirando o aspecto empresarial, muitas dessas pessoas não estão preparadas na vida para lidar com isso. Boa. Na vida delas, emocionalmente, Exatamente. Elas não estão preparadas para isso, certo? A capacidade de resiliência humana, ela tem reduzido muito nos últimos anos. E eu não sei precisar nem um pouco do porquê. Se você que está aí nos vendo, se você tem mais uma pesquisa fundamentada sobre isso, por favor, contribui aqui com a gente. Porque de fato eu não sei o porquê, mas que a gente percebe é que a resiliência está muito baixa. O que a gente entende isso? Partindo do exemplo que você falou, você teve maturidade emocional para falar, me critica, porque o time é meu, quem vai filtrar isso e passar para ele sou eu. Mas tem muito líder que não sabe nem fazer isso. Ele vai pegar e falar assim, ixi, deixa lá, porque olha, deixa a bomba estourar. Cada um que cuide de si. Ele não tem a visão de que este time, a responsabilidade emocional desse time é minha. Vou dar um outro exemplo. Outro dia eu estava prestando uma consultoria, e aí surgiu ali uma rádio peão,
de que ia ter uma demissão em massa. Ah, meu Deus. E eu percebi que de uma semana para outra a produtividade abaixou demais. Claro. E aí eu perguntei, né? Não, cara, tá tudo normal. Pô, tá normal, mas não tá normal, né? Vamos almoçar, vamos trocar uma ideia. Aí tô ali tomando uma água com gás, com e tal. Cara, me conta. Ah, pô, já que tá só a gente aqui, eu vou te falar. Aí me contou, né? O que tava acontecendo. Mas, cara, deu minutos, eu chamei o diretor e falei assim, olha, não é da minha alçada, mas isso tá acontecendo. É assim, assim, assim. O que aconteceu? Aí ele, putz, cara, essa informação não faz o menor sentido. Eu falei assim, tá, com quem você falou? Ele, não, só se foi na reunião que eu fiz há um tempo atrás com os gestores. Eu falei assim, então eles não tiveram maturidade para aguentar a informação que você falou. É isso aí. Eles passaram essa informação. Aí ele, putz, cara, não acredito. Eu falei, mas se chegou no estagiário, essa informação passou por alguém. É isso aí. Se é uma informação de diretoria e gestão, se está no time é porque não teve maturidade. Então, você, gestor ou gestora, você precisa ter maturidade para discernir quais as informações vão para o teu time e quais não vão. Você precisa mastigar aquilo. Não é porque lascar o pau no teu lombo que você vai descer na mesma velocidade, na mesma força. Não. O teu papel é segurar nas tuas costas e jogar para o teu time dosadamente. E não é fazer o inverso. Ah, deram 1 aqui, eu vou dar 5 em vocês. Né? Já falamos sobre o capataz, não é assim que funciona. É verdade. Não Consulte é assim. o item, né? O episódio falando sobre liderança, exatamente. Não é assim que funciona. Então, o seu papel é absorver a pressão e dosar a pressão no time. Você não é um cano, você é um funil. Você tem que afunilar as coisas e entregar para eles de forma dosada. Tem que ter maturidade emocional. Mas, como é que a gente desenvolve isso, Hugo? Sabe que na vida ou nas profissões, nas lideranças, a gente tem que se perguntar assim, quem é o adulto dessa relação? Boa. Exato. Não é? Eu uso isso bastante depois do que você me falou. Sabe? Quem é o adulto dessa relação? Porque com os nossos filhos a gente faz ou deveria fazer, legal? Peraí. Eu sou o adulto dessa relação. Então eu tenho que ser mais maduro do que os meus filhos. Eu tenho que ser mais maduro do que eles. Eu tenho que ser mais emocionalmente equilibrado, estável para lidar com isso. Como líder, eu tenho que fazer a mesma coisa. É verdade. Quem é o adulto dessa relação? Eu, como líder, se me foi concedida essa possibilidade ou se eu assumir essa responsabilidade, eu tenho que ser o adulto dessa relação. Então, num caso desse, como você colocou, de servir de filtro das informações e principalmente das pressões para o time, certo? Eu tenho que assumir essa responsa. Sim. Entender que o peso que eu recebo de pressão, eu tenho que negociar ele de mim para a origem. Sim. Legal? Para que a transferência dessa cobrança, dessa responsabilização seja na dose certa para os meus liderados. Legal? Então, essa pergunta, quem é o adulto dessa relação? Eu vou ter que ser mais adulto, entenda-se por adulto. Emocionalmente mais equilibrado, né? Comportamentalmente mais equilibrado e mais hábil do ponto de vista de comunicação. Vou dar um exemplo. Obviamente não posso nem citar nomes, nem. Não, por favor. Mas uma das empresas que eu presto consultoria tem uma pessoa do time que ela tem um TDAH muito alto. E aí eu não havia percebido isso. E ele nunca tinha declarado isso nem nada. Mas teve um momento que a gente começou a perceber que teve uma rusga entre uma informação que ele mandava, que estava com coisas erradas, e a pessoa que pegava isso e colocava para o administrativo. E aí começou a gerar um clima ruim, porque eles estavam trocando até, não insultos, mas palavras muito secas um com o outro. E aí, em um único dia, chegou um na minha sala, olha, não está dando mais. É assim, assim, assim. Aí depois chegou outro, olha, então, mas não dá. Assim, assim, assim. Aí os dois, do mesmo jeito. Eu falei, poxa, mas os dois se conversa. Por favor, não. Eles tentaram se conversar. Não aconteceu. Fomos para uma reunião. Beleza, na reunião, eu tentando criar aquele clima de comunicação e tal. Aí ele declarou, falou, cara, eu tenho um TDAH e eu preciso de ajuda. Olha. Eu não tô vendo os erros que vocês estão falando. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um protocolo aqui? Vamos. Você não vai falar com ele mais, você vai pontuar no e-mail. Beleza. Fez isso, pontuou no e-mail. De verdade, tinham, sei lá, uns 10 erros. Ok. Aí eu respondi o e-mail, falei, viu? Ele, cara, eu não tinha visto tudo isso. Aí ele corrigiu.
Fechou. Beleza. 2 semanas depois, voltei à reunião. E aí, pessoal? Olha, tá bem melhor. Ainda continua vindo algumas coisas, mas tá bem melhor. Falei, sim, entenderam a comunicação? Sim. Uma dessas pessoas, ela tem uma comunicação reativa, ou seja, bateu, levou. E aí eu fiz um combinado com ela antes desse protocolo. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, você vai fazer esse protocolo. Aí ela, pô, mas toda vez eu tenho que falar a mesma coisa. Eu falei, vamos lá. Eu nunca te defendi por conta disso, porque a gente nunca tinha estabelecido isso, mas vamos criar um protocolo aqui. Você vai fazer isso. Se alguém te destratar porque você está tratando dessa forma por e-mail, pede para falar comigo. Porque eu criei um protocolo com você. Eu tenho um vínculo contigo. Eu vou te proteger. Beleza? Beleza. Então saiba, você tem a quem recorrer. Se alguém vier falar alguma coisa, não fale com ele, fale comigo. E falei com outro também. Você tem alguma... Vem aqui, descarrega e não fala com o time. Por quê? Porque senão vocês vão ficar brigando. O clima entre vocês tem que estar bom. Mas a nossa sala, a minha sala aqui, tem que ser uma sala onde você vai descarregar essas coisas. Boa. Tenha um porto seguro. Eu falei, eu nunca vou te criticar. Eu nunca vou fazer isso com você e a gente vai fazer esse combinado. Fechou? Fechou. Resolveu o problema. Isso, cara. E aqui, você chegou num ponto, Luiz, e assim, eu gostaria que para você que está assistindo, você extrapolasse isso que o Luiz trouxe de diversas... aplique na sua vida, aplique nos seus problemas. Vê se eu entendi o que você fez. Dado um problema crônico, que várias vezes se tentou solucionar de um jeito, mas não foi possível, você fez uma intervenção e falou assim, peraí, este meio de solução não dá certo. Claramente não dá certo. Então, eu estou intervindo e criando um novo combinado, um novo ritual, uma nova forma de resolver isso. Estamos num consenso aqui? Estamos. Então, daqui em diante, a gente vai resolver desta nova forma. Beleza? E tem uma palavra que você usou aí, que eu achei mega interessante, que para a vida ou para as empresas, que é, agora você tem um porto seguro. Exato. É porto seguro. Que eu falo assim, né? Olhando para o outro lado, olhando para a vida, né? Como a gente convive, por exemplo, com os nossos filhos. Cara... Eu tenho um filho de 26 anos já. Esse ela está com 13, está muito mais próxima da gente, mas eu tenho um filho de 20. Tem hora que eu vejo ele fazendo, ele é um cara excelente, um menino muito bom, né? Está se transformando num homem fantástico. Mas tem hora que eu vejo ele tomando certas decisões e falo, nossa, velho, vai dar uma merda isso aí, cara. Desculpa pelo merda. Mas vai dar puta que pariu. Aí o que eu faço? Eu tenho que deixar ele. Eu tenho que deixar ele experimentar isso. Mas quando ele volta, eu não vou... Tá vendo? Tá vendo que deu errado? Não, velho. Eu tenho que ser o porto seguro dele. Fala, pô, Tigrão, senta aí. Vamos pôr um Guaraná aí, um suco de laranja ou uma coisa um pouco mais hard aí pra gente tomar. Afinal de contas, ele já tem 26 anos. E vamos conversar sobre isso. E estabelecer um novo combinado para essa situação. Exato, cara. Saca? Então, seja na vida ou seja na liderança das empresas, eu acho que tem muito dessa questão, né? E olha só, no primeiro bloco aqui do nosso papo, a gente falou sobre processos e o beabá. Num segundo, a gente falou sobre como as empresas precisam promover condições mínimas para que vendas consigam trabalhar. E agora, nesse terceiro momento, a gente está falando quanto as lideranças precisam assumir como adultos dessa relação. E chamar o problema para si, para resolver. E chamar o problema para si. E chamar o problema para si não é fazer tudo pelo teu time. Porque tem muito gestor também que ele quer fazer tudo porque o pessoal não tem competência para fazer na cabeça dele. Repete isso para a gente, por favor. Tem muito gestor que não chama a responsabilidade para si porque julga que o time não tem competência para fazer. Aí o cara acaba com a vida dele, fica até mais tarde no trabalho, vive pro trabalho e o time, você vai conversar com o time, isso acontece com a nossa vida, Hugo. Você vai conversar com o time, o pessoal fala assim, mas ele não deixa a gente fazer nada. Tudo que a gente faz ele critica, ele pega para fazer. Ou quer estar junto porque não confia que a gente faça. Poxa, delegue. Delegue, crie parâmetros e tempo para cobrar o time de volta. Não queira ficar fazendo tudo isso por eles. Isso você acrescenta a responsabilidade quando você faz com que eles façam. Assim como na vida. Eu não quero fazer tudo pelos meus filhos. Eles precisam fazer, precisam ter experiências, vão errar, mas te devolve. Toda vez que meu filho erra, eu não posso chegar aqui e falar, mas tá vendo que você errou. Não, é natural que você erre. Aprenda desse jeito. E assim, a gente fala muito de paternidade porque a gestão é muito parecida com isso. Você tem que entender que ali são quase que como filhos.
Mas você, obviamente, precisa cobrá-los no ambiente empresarial. Vamos falar da boa paternidade, né? Exato. Porque a boa liderança com uma boa paternidade, ela tem que ser acolhedora, mas não pode ser permissiva. Exato. Né? Você tem que delegar, mas não pode delargar. Sim. Então tem várias coisas parecidas entre a boa paternidade e a boa liderança, concordo contigo. Exato. Então, eu acredito que sim, tem que ser, você, gestor, tem que ser o porto seguro do teu time. Porque se eles não puderem confiar em você, eles vão confiar em quem? Se eles não puderem trocar informações com você, e eu não estou falando fofoca, viu? Boa. Estou falando informações. Você não é a pessoa que vai ficar fofocando um para o outro. Você tem que ficar longe disso. Mas você tem que pegar e ter o momento onde você vai tirar a informação do seu colaborador. É isso aí. É isso aí. E transparência é fundamental nesse sentido. Só para complementar, e que a gente chegava na nossa pergunta final, que é assim, tem uma característica, tem uma questão que sempre me envolveu, que é assim, desde muito cedo nas empresas eu percebi que eu conseguia fazer amizade com vários pedaços diferentes da empresa. Então, é lógico, numa empresa ruídos acontecem e daqui a pouco rola o time desse time contra o time de lá. É fulano de tal, o time do fulano de tal contra o time de fulano de tal. Eu sempre fiz amizade com todo mundo e eu comecei a perceber que todo mundo me contava as coisas. Uhum. E dali eu tomei uma decisão que foi muito até, e agradeço aqui, estou só agradecendo a turma, agradecer a Dona Zélia e seu Davi, meus pais, que me falavam o seguinte: toma cuidado. Quando você sabe história, dois lados da mesma história, não troque a informação. Boa, não fica levando de um lado para o outro. Sim, muita sabedoria. Né? Se te confiaram aquela informação, tente, sempre que puder, ser o fiel da balança ali para que as coisas se resolvam. Isso veio na minha vida como um todo. Então, para esse liderar, tem muito a questão do líder de vendas, que é um líder recente de vendas. Ele era vendedor, ela era da galera, agora ele é da liderança. Uhum. Agora ele tem informações privilegiadas de um lado e, se saudável for, continua com a relação com a turma, com os vendedores. Minha amiga, meu amigo, não troque de um lado para o outro informação. Faz sentido. Mantenha a confiança dos dois lados. Entenda que agora você tem acesso a informações privilegiadas do ponto de vista corporativo e que elas têm que ser traduzidas para a galera que você continua tendo contato, tendo boa convivência por relações anteriores. Entenda que a informação que corre na galera que não pode ser levada da mesma forma, e não estou falando aqui de ser infiel à gestão, não é isso que eu estou falando, mas é que você também precisa fazer a interface do que você ouve da galera, para manter inclusive a confiança deles, para a gestão da empresa. Porque você começa a trocar de um lado para o outro, meu irmão. Olha, o gestor vai fazer isso uma vez, o time não confia mais nele. Isso. Ele vai fazer uma vez só, acabou. Ele vai, e às vezes o pessoal até faz de teste. Não vou passar a informação aqui. Eu já fiz isso, já passei a informação e eu sabia que outra pessoa ia me ligar. Aí quando ela ligou, eu falei assim, fulano te falou, né? Falei, você acha que eu não mandei esse ligado? Claro que mandei, lógico, eu já sabia. cara. E aí eu não uso mais esse canal. É isso aí. Muito bem, muito bem. Passaram-se. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente. Passou rápido. Espero que você também tenha aprendido nesse episódio muitas coisas legais. O título desse episódio, né, o título não oficial, né, mas é como a gente... Ah, tá aparecendo ali, né? Como gerir os desafios num mundo em transformação, num mundo acelerado no nosso time. Compartilhe esse conteúdo com o teu time, compartilhe esse conteúdo com outros gestores da sua empresa, né? E vem falar com a gente, claro, se for essa questão. Mas olha só, Luiz, vamos duas perguntas. Assim. No final das contas, então, para esse episódio, o que não fazer em vendas, Luiz? Olha, o que não fazer em vendas, eu acredito que é jogar para o teu time informações demasiadas, não filtradas e não organizadas. Quando você coordena as informações, coloca isso dentro de processos, o seu time é muito mais produtivo. Isso aí. E você, Hugo? O que não fazer em vendas? O que não fazer em vendas? É ser o imaturo do time. Boa. Liderança tem que ter maturidade. Tem uma frase que eu uso nas palestras de liderança que é: não existe como se desenvolver como líder sem se melhorar como pessoa. Uhum. Legal? Então, líder tem que ser o adulto da relação. Exato. E tem que, como um bom adulto, né, gerir as informações, fazer os combinados, né, segurar a pressão demasiada e realmente delegar de forma bacana para o time que está em torno. Senão a gente não chega em resultado.
Boa. Muito bem, Hugo. É isso aí, cara. Olha só o que não fazer em vendas. Estamos terminando aqui o 52º episódio do que não fazer em vendas na Vesa TV, ABC.com aqui, parceiraço nosso de conteúdo, estamos aqui. Então assim, ó, muito rapidamente, Luiz Schmidt, onde te encontram nas redes sociais, Luiz Schmidt? Instagram, Luiz Schmidt, no LinkedIn, Luiz Schmidt também, no TikTok também, tá? Luiz Schmidt, tamo lá, temos vídeos todos os dias. Boa. Vocês me encontram como Hugo Palestrando no LinkedIn, Hugo Palestrando no Instagram e também, agora estou falando, Hugo Palestrando no TikTok, mas para vir falar com a gente, assim, lógico, né? Os nossos canais ali de direct do Instagram e de LinkedIn funcionam melhor. E para você, empresa, para você empresária, para você empresário, para você executivo que gostaria de patrocinar o que não fazer em vendas, vem falar com a gente. O nosso plano de parcerias está aberto e muito em breve queremos a sua marca aqui dentro do nosso conteúdo. Certo, Luiz? É isso aí, esperamos você e até semana que vem, tamo junto. É isso aí, gente. Valeu, até mais!